dá início também às lutas espirituais, para que tudo venha ocorrer conforme a vontade do Senhor. Nenhuma obra ela é aberta por um acaso. Certo é que as portas do céu estão sempre abertas para com o homem a obra sobre a face da terra. Às vezes é o homem que se fecha o coração pela obra de Deus, mas Deus jamais vai fechar a porta que Ele designou pelo Espírito Santo. Às vezes o homem, por um momento de fraqueza, chega até a pensar em desistir ao decorrer da tua caminhada, mas Jesus não desiste jamais dele. E o homem que é escolhido para a obra, Ele mesmo diz na tua palavra que não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. E nós essa noite somos eleitos, escolhidos pelo nome do Senhor Jesus. Graças ao bom Deus. Glória, aleluia. Aproveitamos que estamos de pé, vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, somente o versículo 9, que é o tema dessa campanha, que diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos os adversários. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos os adversários. Amém? Podeis nos assentar, amados. Jesus Santo de Israel, aleluia. Ao olhar essa palavra, nós contemplamos Paulo nessa grande aflição. Deus de poder e Porque glória. Paulo ele sentia muita alegria no seu coração em servir a Deus. Em todas as suas viagens missionárias, ele estava sempre atento e observando pontos estratégicos aonde ele poderia ali evangelizar uma família. Após a evangelização daquele povo, aquela família, ele ali talvez ele implantasse a igreja. Foi assim na família dos Filipenses. A Bíblia relata que Paulo, ele chegando até a família de Filipenses, lá havia as moças, as donzelas, e lá também tinha vários outros seus servos ali na família de Filipe. E ele se implantou ali naquela viagem missionária, uma igreja também na família aos Filipenses, até o ponto que ele escreve a carta aos Filipenses, nos leva a crer que é essa missão que ele fez nessa família. Mas nessa noite eu quero trazer para os amados irmãos alerta a respeito dos nossos adversários, que não são poucos. Os nossos adversários se levantam por vários outros tipos de motivo para nos tentar afrontar. Primeiro, porque o nosso inimigo Satanás, ele não está nunca feliz com a porta das igrejas aberta, porque a palavra de Deus disse, a palavra do Senhor Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então ele sempre vai estar tentando atrapalhar a obra santa do Senhor Jesus sobre a face da terra. Só que Paulo, nessa ocasião que ele citou esse versículo para ler a igreja de 1 Coríntios, ele estava preparando também uma viagem para Jerusalém. Ali no livro de Atos, a partir do capítulo 22, Paulo se prepara para então passar por Macedônia, depois passar na igreja de Efésios, depois chegar então até a Jerusalém. E ali Paulo, ao perceber, ao decorrer, talvez por carta a algum dos apóstolos que havia em Jerusalém, ou talvez em Roma, e ele não se explica explicitamente a respeito que era essa obra missionária, mas certo é que no teu coração já estava implantado e confirmado por Deus a essa obra que ele deveria fazer. Só que Paulo, meus amados irmãos, em toda circunstância do teu ministério, houve sempre os grandes atrapalhos. Quando ele foi pregar também para os gentios, ele chegou até a Grécia, ele chegou até então a Macedônia, a Chipre, ele chegou às outras regiões mais remotas. Sempre levantaram o adversário contra a obra e sobre a veracidade da palavra que Paulo pregava, das coisas que ele anunciava a respeito do reino do céu. Era sempre provado, era sempre levantado o inimigo tentando arrastar o seu tapete, tentando desestabilizar
E nós, como missionário, como servo de Deus sobre essa face da terra, também, pastor Marcos, nós passamos por grandes relevos, nós passamos por grandes dificuldades. Às vezes nós não entendemos, mas a árvore que dá fruto, normalmente, ela é mais apelejada do que aquela que não dá fruto. As árvores que não dão fruto, as folhas se ali enverdecem, se amadurecem e caem naturalmente. Mas a árvore que dá fruto, a todo momento, ela leva uma cajangada, ela leva uma pedrada, ela leva uma porrentada, para que venha soltar os seus frutos, para alimentar alguém. Assim nos ocorre para aqueles que são servos de Deus e verdadeiramente fiel, e que anuncia a felicidade nas suas palavras santas diante do Senhor. Nós sabemos, nós temos outro exemplo que aconteceu quando o Senhor Jesus chegou em Nazaré. Jesus, ele desce dos 40 dias de consagração, então já era a hora dele começar a sua missão. Ele chega então até Nazaré, a sua cidade, onde ele havia nascido. Ele chega até o templo, na sinagoga, ele acha o livro do profeta Isaías. Ele começa a folhear e acha lá onde que está escrito a respeito dele mesmo, e sobre ele repousaria o Espírito de Deus, para anunciar as boas novas, para abrir os olhos aos cegos, para curar os enfermos, para anunciar a salvação, anunciar a libertação, para trazer a cura, para trazer a paz sobre a nação. Mas sabe o que fizeram aquele homem? Sabe o que foi o poço para com ele fosse feito? A lançar a mão dele, trazendo ele até um precipício, e queria lançar a mão dele para o precipício abaixo, após ele ter anunciado que era o Filho de Deus, após ele ter anunciado o tamanho da obra que ele havia de ser feito através do seu santíssimo nome. Aí ele faz o discurso: olha, no tempo lá de Elias havia várias viúvas também na região das terras de Israel, mas nenhuma delas foi recebido um profeta, senão a de Serepta, lá em Sidom. Também no tempo de Naamã havia muitos leprosos na casa de Israel, havia muitos leprosos no meio do povo de Deus, mas nenhum deles foi recebida a cura da lepra, senão um Sírio chamado Naamã, a qual se lançou mão do teu orgulho e foi até o profeta Eliseu para ali alcançar a tua bênção. E muitas vezes, amados irmãos, enquanto nós proposto a essa caminhada, a essa jornada, às vezes, pastor Marcos, nós começamos a olhar a face do irmão e falar assim: olha, o irmão fulano, por certo, esse nos ajudará nessa grande obra. Ele olha para o outro e fala: não, esse aqui louva muito bem, ele tem um espírito de retidão, ele é humilde, certamente ele também já lhe deu a tua palavra, ele também vai nos ajudar nessa grande caminhada. Doce engano, porque a coisa de Deus, ela vem para aniquilar as coisas grandes, ela se torna pequena para aniquilar as coisas grandes. Não podemos nós fazer menção no forte cavalo, porque assim diz a palavra de Deus, que nós não fazemos menção na grande cavalaria de guerra, porque nossa fortaleza, ela vem do Senhor. E se nós estamos nessa jornada com o pensamento voltado realmente para essa obra santa do Senhor, devemos confiar piamente no Senhor Jesus, que as pessoas que irão nos ajudar nesse trabalho, o próprio Deus nos encaminhará e nos concederá o apoio para que essa jornada chegue até o trono da glória. Aleluia. Enquanto eu, irmão, esperei pelo homem, eu também muito decepcionei. Eu, quanto muito eu esperava pelo irmão da direita, pelo meu vizinho da frente, pelo meu vizinho da esquerda, pelo meu vizinho da direita, pelo da retaguarda. Às vezes eu me decepcionei, mas quando eu fiz menção no nome santo do Senhor Jesus, aquelas pessoas que você nunca viu na vida, é aquela que o Senhor encaminha para te ajudar a vencer o adversário da tua vida, para ajudar você na batalha santa do Senhor. É aquelas que o Senhor encaminha e que mais ajuda muitas vezes, até mais que os nossos próprios parentes, o sangue do nosso sangue. Uma certa vez eu viajando para Matos ali, eu trabalhava lá e morava aqui.
e eu precisava mudar para lá, estava com emprego lá. E nesse transpasso de tempo, as minhas coisas ainda estavam aqui e eu precisava voltar. Eu vinha de moto. E ao chegar mais ou menos às 11 horas da noite, porque eu já tinha saído de lá muito tarde, e a moto travou o motor. E eu peguei essa moto e empurrei até um posto de combustível. E chegando lá, rapaz, se quiser deixar aí, você deixa, mas eu não me responsabilizo por nada. Se alguém roubar sua moto, levar, você já fica ciente que eu não tenho nada a ver. Conversando com o dono do posto. Aí eu pensei, meu Jesus, o que eu vou fazer? Mas essa moto empurrada aqui até em Goiânia eu não consigo, é muito longe. Vai ser o jeito, é correr esse risco. Deixei essa moto lá, fui para o ponto de ônibus. Estava lá e já enviam, creio eu que o último, já era umas 11h30. Levantei a mão, de parede com esse ônibus e vi um caminhão. E eu levantei a mão, o ônibus passou. O ônibus passou, o caminhão parou. Vai entender o mistério de Deus. Aquele rapaz, ele estava com um jantar preparado lá em Mato Grosso. Sua esposa estava ligando para ele incessantemente a respeito do que ele estava muito atrasado. E ele falava assim: olha, eu estou muito atrasado mesmo, eu nem cheguei em Goiânia, mas se você quiser me esperar, eu estarei chegando aí. Eu imagino que aqui em Mato Grosso teria uns 300 quilômetros, não sei qual a distância daqui lá. E ele, quando ele terminou de falar no telefone, ele virou para mim: o que aconteceu, meu amigo? Eu falei: moço, ele vinha e a minha moto pegou e travou o motor. Aí ele falou assim: mas cadê a sua moto? Eu falei: não, eu deixei no posto de combustível e vim pegar o ônibus. Enquanto isso você passou. Pois é, eu vi que vinha um ônibus perto de mim mesmo, eu achei que você estava me chamando, era eu, e eu parei. Eu falei: não, é coisa boa, e eu vou te dar carona, mas você quer levar a moto? Eu quero. Aí ele já foi lá na cidade chamada, aquela cidade que fica ali no meio, eu esqueço o nome. Foi lá, fez o retorno, voltou no posto de combustível, juntou aqueles homens que trabalhavam no posto de combustível, eram uns 4, 5, nós colocamos essa moto dentro da correção desse caminhão e viemos embora. Esse homem, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele me deixou na porta da minha casa. Ele tirou essa moto, jogou no chão e falou: irmão, Deus te abençoa. Eu falei: irmão, eu vou te dar um cafezinho. Tinha um no bolso, tinha R$10. Dei os R$10 para ele: irmão, eu só vou pegar esse R$10 para você não ficar chateado. Não era para você me dar nada. Eu não fiz por interesse. Eu fiz porque eu vi que você estava necessitando uma carona. Eu falei: não, isso foi o nosso Deus que tomou providência. É o nosso Senhor Jesus que mexe e domina todas as coisas. Aquele homem, irmão, eu nunca vi a face dele até aquele momento e depois nunca mais eu o vi. É desse jeito que Deus providencia alguém para estar sempre do teu lado para te ajudar. É desse jeito que há providência de Deus também na obra. Não te preocupe. Quando eu vi o pastor Marco planejando, já há alguns dias nós conversamos aqui na sua casa a respeito de tão grande obra que ele almeja fazer, e eu pensando: meu Jesus, é só mesmo pela fé. Esse homem também já fez a mesma coisa lá embaixo. Ele preocupou muitas vezes, nem se dormiu pensando na obra do Senhor. Tem misericórdia, Deus, conceda a ele também essa vitória, porque hoje ele não abre também somente o coração para lhe dispor o tempo, mas também tudo que ele o pertence, ele abriu a mão para o Senhor, e isso Deus vai te conceder e vai ser feito conforme a vontade, porque assim também havia falado nas outras pregações, porque nós devemos fazer o possível, mas o impossível nós colocamos na mão de Deus, e assim Deus irá nos fazer e nos conceder a nossa vitória no nome do Senhor Jesus. O nosso irmão Paulo, homem, que quando eu leio a respeito, eu estive estremecido. É um homem que esteve todo o tempo preocupado, com o pensamento voltado pelas coisas de Deus. E chegando ele em Jerusalém, a palavra diz lá no livro de Atos, capítulo 25, prosseguir, que ele estava atemorizado pelo boato a respeito da sua chegada em Jerusalém. Antes, na casa de Filipe, havia um profeta chamado Agabo. Esse profeta, chegando até o varão Paulo, atou as suas mãos com seu próprio cinto e os teus pés, falou: eis que o Espírito do Senhor
te diz que ao subir a Jerusalém, tu será amarrado pé e mão, e será lançado na prisão. E o irmão que o acompanhava Paulo falou assim: Paulo, deixa de fazer tais coisas, deixa de subir até Jerusalém. E ele falou: não, eu não estou somente pronto para ser preso, mas também pronto até morrer por esse amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Quem de nós estamos aptos e de coração aberto até morrer por essa palavra, até morrer por esse Evangelho? Aquele homem com certeza comoveu o coração de Deus. Se Deus somente o acompanhava, começou a ouvir. Se Deus somente olhava, o Senhor começou a velar por aquele homem. E aquele homem subiu até Jerusalém. E conforme o profeta usado pelo Espírito do Senhor Agabo, aquele homem chegou até Jerusalém. A palavra diz que Paulo entrou no templo para purificar, porque era tradição dos judeus, que o povo que vinha de fora ia até o templo para purificar. E ele, estando ele ainda no templo, ele foi cercado de soldados e lançaram mão daquele homem, e levaram, apedrejaram, levantaram tantas acusações, irmão, levantaram tantas mentiras a respeito de Paulo. Sabe o que acontece, irmão? Se você estiver fazendo a diferença sobre a face da terra, vão levantar contra você, vão dizer coisa que não é verdade. Além de dizer coisa que não é verdade, vão desejar te apedrejar, vão te desejar você estar preso, vão te desejar as piores coisas. E olha que aquelas pessoas que fizeram assim com Paulo eram seus próprios irmãos, porque Paulo havia nascido numa cidade chamada Cilícia e era da região e era hebraico. Paulo, aquele homem então se fez judeu, se fez romano, e muitas vezes foram perseguidos, não quiseram saber a sua originalidade, mas porque estava dando fruto, muitos e queria fazer dele um prisioneiro para que não viesse espalhar o tão santo Evangelho. A palavra diz que ele chegou na casa de um irmão. Quando ele chega na casa dos irmãos que havia em Jerusalém, porque havia pessoas salvas em Jesus, judeu também, ele chegou e eles já ficaram preocupados. Paulo, eles já fizeram muito boato a teu respeito, eles vão querer te perseguir, Paulo. Ele falou: estou preparado. Então o povo de Deus tem que estar preparado todos os instantes, porque quanto mais nós fizermos a obra do Senhor, quanto mais nós ganhamos alma para o reino de Deus, mais vamos tentar nos perseguir, mais vão tentar calar a nossa voz, mais vão inventar coisas ao nosso respeito. Mas o Senhor Jesus mesmo diz: olha, alegrei-vos quando vos persegui por amor ao meu nome, porque vós também fizeste, todos eles também a mim também fizeram, e perseguiram também o nosso Senhor Jesus. Nós não é melhor do que o nosso mestre, nós não somos melhor que o nosso Deus. Se fizeram isso por ele, por que não com nós não podemos suportar com tamanha essa dor? E nos dias em que estamos nós vivendo, irmãos, nós estamos sujeitos também a essas grandes tribulações, conforme Paulo também passou. Nós, irmão, devemos estar sempre atentos. Estava lendo a respeito das 7 cartas lá do livro de Apocalipse. A primeira carta de Efésios, a palavra revelada pelo nosso querido João, ele falava: olha, vós deixaste o primeiro amor, vós deixaste a caridade. Quando vai descendo para a segunda carta de Esmina, ele fala assim: olha, vocês estão em pobreza. Além da pobreza, a dificuldade, a falta de dinheiro que aquele povo perecia na igreja de Esmina, havia também levante no sinagoga dos judeus, que dizia ser judeu, mas não era, porque quem é judeu segue a lei e a palavra do Senhor, e se julgava ser judeu e não era, e aqueles homens penava e passava a liderança daquela igreja também de Esmina. E assim era, cada uma das igrejas passava para suas tribulações, passava para suas dificuldades, até que chegou uma igreja chamada Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela também tinha suas dificuldades, ela também tinha suas falhas, mas só que aquele povo estava mais correto diante de Deus do que as outras demais. Então o Senhor falou assim: ó, eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Eu sou o Senhor teu Deus, sou contigo, e farei de vocês coluna do meu templo. E nós somos coluna do templo do Senhor. Nós estamos vivos com o Senhor Jesus. Se não há nada que possa nos envergonhar, nós somos coluna do templo do Senhor Jesus, e
quando ele voltar, nos granjeará com toda a sua glória e honra que ele tem para mim e para você. Vale a pena. Não é somente algo passageiro nessa terra, não. Tudo aqui se passa, mas as coisas firmadas através da palavra, através das promessas celestiais, elas vão te cumprir em nossas vidas. Amém? É verdade, Deus. Eu quero convidar a amada igreja, se coloque de pé. Ei, Jesus. Só estamos nós aqui, igreja. Só estamos. Chega todo mundo aqui para frente. Em nome do Deus Santo de Israel. Eu vou pedir o pastor Marcos Oh, glorioso Deus. vai declarar a vitória sobre a vida dos irmãos. Aleluia, A pastora Deviana, vamos ir aqui, você louvar. Aleluia. Nós vamos desligar um pouquinho dessas coisas aqui da face da terra e vamos clamar ao Senhor nessa noite para que o segundo dia da campanha possa estar completamente lotado esses lugares aqui nesse tempo, em nome de Jesus. aleluia, Deus. Poder do sangue de Cordeiro. Glória a Aleluia. Jesus. Meu Deus é fiel, meu Deus é soberano, é Ele que vai abrir a porta. Glória a Deus. Aleluia. Deus é o Deus de Israel. Glória a Deus, Deus soberano. Aleluia. Deus, como servo do Senhor e ministro do teu evangelho. Aleluia. Eu quero ministrar sobre esse povo. Aleluia. Deus é santo, Deus é Aleluia, Deus poderoso. de glória. Aleluia, meu papai do céu. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu filho amado, Deus, você me amarra na minha vida, minhas remédios, na vida de orado, meu Deus, eu vou te promessa, meu Não fique triste, oh não, porque para você Deus te esqueceu, mas Deus não esquece. Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de honra, Ele te adora. Lembrava que você desejou. E tem a vitória que Deus te mandou. Santidade ensina através da lei. Você seja perfeito. Ele é o leão que te cuide. Chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de honra, Ele adora. Declara que você